Quando se pensa no Renascimento, pensa-se em Florença e em pinturas e esculturas de Da Vinci, Michelangelo, Rafaelo. Há muitos preconceitos contidos nessa ideia. O primeiro é identificar o Renascimento com as artes plásticas. O Renascimento vai ocorrer também na música, na literatura, nas artes em geral. O segundo preconceito é identificar o Renascimento com seu século de ouro, o século XVI. O Renascimento começa muito antes disso na Itália, no século XV, e na literatura ainda antes, no século XIV, sob a forma do humanismo. O terceiro preconceito é pensar que Florença foi a capital do Renascimento. Isso pode ter sido verdade no século XV, mas certamente não é verdade no século XVI, quando essa honra se transfere para Roma. O quarto preconceito é pensar que o Renascimento ocorreu apenas na Itália. A França possui muitos renascentistas importantes, como Josquin des Prez, na música, e François Rabelais e Michel de Montaigne, na literatura. O mesmo ocorreu com os Países Baixos, ou para ser mais preciso, com o Ducado da Borgonha, sob o domínio de Filipe I ou Filipe o Bom. Um exemplo disso é Erasmo de Roterdã, teólogo e autor do Elogio da Loucura, e responsável por ter desenvolvido importantes estudos sobre a pronúncia da língua grega antiga. Outro exemplo é o pintor Jan van Eyck. Há sim uma diferença entre o Renascimento italiano e o Renascimento do resto do mundo. A própria Roma. As ruínas e as esculturas romanas serviram como um modelo muito consistente e uniformizador para os artistas italianos. Por isso, o Renascimento fora da Itália toma outros caminhos, já que não tinham um modelo, produzindo quadros mais sóbrios e com temas mais sérios que os italianos, e esculturas mais estáticas e menos monumentais. Ainda assim, podemos perceber um elemento comum a ambos os renascimentos: a busca pela representação fidedigna, não idealizada da realidade. A pintura de Van Eyck é classificada por muitos como pertencente ao gótico flamengo. Essa expressão pode induzir ao erro de pensar a sua pintura como um desenvolvimento do gótico internacional, quando na verdade representa em grande medida uma ruptura com ele. Outra designação usual é pintura primitiva flamenga, em que a palavra primitiva é tomada não no sentido de ingênua, mas no sentido de primeira. Essa designação pode induzir ao erro oposto, de conceber a arte que aí se desenvolve como completamente autóctone, sem qualquer relação com o que se fazia no resto da Europa. Por isso, o melhor termo para designar sua obra talvez ainda seja classificando-a no Renascimento do Norte. No caso de Van Eyck, o compromisso com a representação fidedigna se realiza por uma técnica distinta da desenvolvida pelos italianos. Como no caso dos renascentistas italianos, o traço de seu desenho tem precedência sobre a pintura, e é o desenho que governa a pintura. Mas enquanto os italianos matematizaram e geometrizaram o espaço para poder reproduzi-lo em uma superfície bidimensional, Van Eyck adota outro caminho, que consiste em adicionar continuamente detalhes ao quadro, como se estivesse usando uma lupa, tanto para ver o objeto representado, quanto para representá-lo no quadro, tanto buscando os detalhes quanto pintando esses detalhes. Essa tensão obsessiva pelo detalhe afasta Van Eyck de Masaccio. Masaccio está deliberadamente rompendo com o cano artístico da Idade Média. Van Eyck está levando a técnica da pintura gótica ao paroxismo pelo qual ela deixa de representar apenas o simbólico, ainda que o simbólico esteja presente. Van Eyck tornou sua arte um espelho, que fixa tempo e espaço e retira platonicamente a cena do mundo da mudança e da transformação. O quadro não é mais a representação da ideia, mas a própria ideia, imutável, perfeita, causa da realidade.
Isso só foi possível porque Van Eyck desenvolveu uma técnica nova. E é impressionante como novas técnicas e novos materiais proporcionam novas maneiras de representar e novos estatutos pictóricos. Os pigmentos precisavam ser misturados a uma substância aglutinante, e o meio mais utilizado era o ovo. O nome dessa técnica é têmpera. Van Eyck usará uma nova substância aglutinante, que ele manterá em segredo por toda a vida: óleo. Van Eyck inventou a pintura a óleo. Enquanto a têmpera seca muito rapidamente, o óleo demora muito mais tempo para secar. Aliada à sua consistência, a nova tinta permite que o pintor trabalhe melhor o traço no quadro, e com a ajuda de pincéis finíssimos, podia-se reproduzir quaisquer detalhes minúsculos em uma tela. Isso foi feito por Van Eyck quase 100 anos de Da Vinci utilizar a mesma técnica para pintar os seus retratos. Podemos ver tudo isso no retábulo do Altar de Gand, pintada por Van Eyck e por seu irmão Hubert, finalizado provavelmente em 1432. Mas é em O Casal Arnolfini que todo o gênio de Van Eyck se manifesta. Se você procurar por esse quadro, vai encontrá-lo com 2 nomes: O Casal Arnolfini ou O Casamento dos Arnolfini, porque existem algumas dúvidas sobre o seu significado. É um quadro importante para conhecermos a vida na passagem da Idade Média para o Renascimento, porque é dos poucos que retratam não o espaço público da igreja ou da corte, como na arte gótica, mas o espaço privado da casa de pessoas comuns. O quadro, de apenas 82 centímetros de altura, foi pintado com tantos detalhes que parece mais uma foto que uma pintura. Por outro lado, nele Van Eyck renuncia ao traçado curvilíneo e esquematizador das figuras do estilo gótico internacional e cria um quadro que irá influenciar gerações e gerações de artistas. Um dos artistas que foi influenciado pelo quadro é Diego Velázquez, no quadro As Meninas, onde vemos um espelho no fundo da cena que reflete 2 espectadores, o rei e a rainha da Espanha. É quase certo que Velázquez conheceu o quadro de Van Eyck, pois ele esteve na corte dos reis da Espanha antes de ser adquirido pela National Gallery, em Londres, onde hoje se encontra. No quadro, vemos um homem vestido com peles, talvez Vison ou Marta, e um grande chapéu de palha tingido de preto, com a mão direita elevada. Ao lado, com a mão direita pousada sobre a sua mão esquerda, vemos uma mulher, com um longo vestido verde, drapeado, forrado de arminho, sob o qual vemos uma pequena fresta entre a barra e o chão, como um anúncio de intimidade. Ela usa um véu branco. Ambos têm anéis de ouro nos dedos. Ambos estão serenos e não expressam emoções. Estranhamente, eles não se olham, nem olham o espectador. Ao lado dela, sobre um tapete oriental pousado sobre o assoalho de madeira, uma cama com dossel vermelho. Atrás da cama há algo que parece uma cabeceira de outra cama, toda trabalhada. O mais provável é que seja o espaldar de uma cadeira ou banco. Na trave direita do espaldar, vemos uma santa esculpida, talvez Santa Margarete, talvez Santa Marta, e ao lado, uma escova. Ao lado deste móvel, há um sofá revestido de vermelho por trás do homem. À frente desse sofá, vemos chinelas bordadas. À medida que o nosso olhar caminha para a esquerda, alcançamos uma janela com um vitral de discos na parte superior. As bandeiras da janela se abrem para dentro do quarto, e através da janela vemos uma cerejeira carregada de cerejas. Estamos entre maio e agosto,
o que torna muito estranho o uso de peles pelo casal. Sobre o peitoril da janela, vemos uma laranja. Também há 3 laranjas sobre o baú, que descansa sob a janela. Nosso olhar é conduzido para os tamancos de rua à esquerda do homem, e daí para o pequeno cão entre o casal, que parece mirar o espectador. Ele está alinhado com um candelabro acima do casal, cujo centro divide o quadro ortogonalmente ao meio. O candelabro é estranho. Ele possui 6 braços, mas só há uma vela acesa sobre o homem. Para que uma vela acesa se está de dia? Quando o nosso olhar desce, encontramos uma garatuja na parede, abaixo da qual há um grande espelho convexo. O espelho reflete a cena, apesar de deformá-la, e sua moldura é decorada com passagens da vida e paixão de Cristo. Há um rosário do seu lado esquerdo, feito de contas de vidro, ou mais provavelmente de âmbar. Durante muito tempo, o quadro foi considerado um retrato de casamento, e essa continua sendo a interpretação possível, ainda que cada vez menos compartilhada pelos especialistas. Mas de quem seria o casamento? O primeiro inventário no qual o quadro aparece, 100 anos após a sua execução, diz que ele mostra alguém identificado como Ernul Lefan, ou Arnulfan, Arnolfini. Os Arnolfini eram uma família italiana de mercadores e banqueiros, originários de Lucca, na Toscana, berço do Renascimento, e 2 deles moravam em Gand, onde o quadro foi pintado. Durante muito tempo pensou-se tratar de Giovanni Arrigò Arnolfini, mas hoje pensa-se que se trata de seu primo, Giovanni di Nicolau Arnolfini. Não se sabe ao certo quem é a mulher, mas acredita-se que seja sua segunda esposa. Alguns pensam tratar-se de Gianni de Cennani ou Giovanna Cennami. Há muitos sinais que sugerem se tratar de um retrato de casamento. Antes do Concílio de Trento, os casamentos geralmente eram celebrados pelos próprios noivos. Foi somente depois do concílio que se passou a exigir a presença de um sacerdote como testemunha para sua validade. Arnolfini está com a mão direita levantada, proferindo os votos matrimoniais. A mulher tem a mão direita pousada sobre sua mão esquerda, o que é um outro gesto nupcial. Alguns acreditam que o fato de Arnolfini segurá-la pela sua mão esquerda significa que se trata de um casamento monogárstico, entre pessoas de níveis sociais diferentes, sem transferência do status de um cônjuge ao outro. Outro símbolo do casamento seria a vela acesa no candelabro. Nos casamentos, mantinha-se uma vela acesa acima dos noivos, sinal da presença de Deus. O cão, símbolo da fidelidade, virtude por excelência dos noivos, também atesta a ocorrência de um casamento. E ainda a santa esculpida no móvel pode ser um indício do casamento, já que Santa Marta é protetora das donas de casa e Santa Margarete é protetora da gravidez, significando que o casal pretendia ter filhos. O vestido verde da noiva representa sua esperança em ter filhos. Isso também explicaria a garatuja. Quando a ampliamos, vemos que nela está escrito Johannes de Eyck fuit hic, 1432. Van Eyck esteve aqui. O usual era se escrever Van Eyck fecit. Foi Van Eyck que fez. Mas aqui a fórmula é diferente. Ele teria sido testemunha do casamento, e por isso vemos o seu reflexo no espelho, juntamente com outra testemunha, diante do casal. O rosário com contas de âmbar, um presente tradicional de casamento do noivo para a noiva, confirmaria essa teoria. Mas o penteado que a mulher usa
era usada apenas por mulheres casadas. Talvez se trate de um outro tipo de contrato que Van Eyck viu ser celebrado. Por exemplo, um contrato em que o marido transferia poder administrativo para a mulher, em caso de viagem. Mas há ainda mais uma possibilidade, como hoje os especialistas tendem a preferir. O quadro é um memorial para a esposa morta de Arnolfini. 2 símbolos sugerem essa interpretação. A vela acesa, sendo o fogo símbolo da vida, está sobre Arnolfini, e não sobre a mulher. Além disso, quando observamos as cenas da vida e paixão de Cristo na moldura do espelho, vemos que as representadas do lado de Arnolfini são de Jesus em vida, enquanto as representadas do lado da esposa retratam sua paixão e morte. Por isso também o rosário estaria do lado do marido viúvo. Qualquer que seja a interpretação do significado do quadro, sobre alguns pontos não há dúvida. O primeiro deles tem a ver com a diferença dos papéis sociais do homem e da mulher. Arnolfini está do lado da janela e, portanto, da rua, enquanto sua noiva está do lado da cama. O espaço masculino era o espaço público da rua, enquanto o espaço da mulher era o espaço privado da cama e da casa. Além disso, ao contrário das chinelas da mulher, limpas, impecáveis, de quem permanece reclusa no ambiente doméstico, os tamancos de Arnolfini estão sujos de lama e são próprios para ir à rua. A mulher não está grávida. Na verdade, sua roupa foi disposta de tal maneira que ela produz um volume na altura do ventre ao levantar a barra de seu vestido. Há muito tecido envolvido na confecção de sua roupa. O vestido está disposto artisticamente no chão, o que demonstra que ela tinha criadas que poderiam ajudá-la a se vestir. A mulher está vestida de uma maneira elegante, indicando sua posição social. As peles usadas por Arnolfini, apesar de ser verão, indicam o mesmo. As laranjas que eram importadas da Itália eram um símbolo da riqueza do casal. Nesse caso, o pequeno cão de uma raça de companhia é um objeto de luxo, sem utilidade prática, pois não é um cão de caça, nem um cão de pastoreio, nem um cão de guarda. Toda a nossa atenção é atraída pelo espelho. Não é um espelho comum, mas um espelho convexo de grandes proporções. Espelhos eram objetos caros, e a maioria das pessoas os substituía por pedaços de prata polida, mais barata. Alguns pensam que os espelhos convexos, chamados de sorcières, eram muito mais baratos que os planos, mas um espelho do tamanho do mostrado no quadro teria sido sempre muito caro. Os espelhos sempre foram um símbolo do autoconhecimento nas artes, mas também do narcisismo. A arte cristã fez dele um símbolo de Maria, porque ela refletiria a luz emanada por seu filho Jesus. Pela mesma razão, a lua é o símbolo de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Mas neste quadro, o espelho tem um significado diferente. Em primeiro lugar, ele expande a cena, incluindo nela o espectador. Mas um espelho convexo, apesar de ser útil para nós, uma vez que nos inclui na cena, não serviria para muita coisa para o casal, já que, ao refletir, ele também deforma a cena. É só um luxo. Como o pequeno cão é um luxo, como as roupas que usam são um luxo, como as laranjas são um luxo. Este é um quadro sobre a ostentação. Mas há algo muito estranho em meio a toda essa ostentação. Os tamancos sujos de Arnolfini. Como explicar todo esse conjunto? O homem do Renascimento era um homem novo, que havia se despojado da cosmovisão da Idade Média. Na Idade Média, o valor de alguém decorria do seu pertencimento a um dos 3 grupos sociais: nobreza, clero e plebeus. O valor era intrínseco a cada um, porque decorria de um destino inexorável que lhe foi atribuído por Deus. Mas agora, o homem se vê como artífice de seu próprio destino.
e reivindica que seu valor decorre de suas ações. Nosso valor decorre daquilo que conseguimos agregar à nossa vida e, portanto, ele é extrínseco a nós. Não se trata mais do que somos, mas do que temos. E uma vez que é o que temos que nos atribui nosso valor, é preciso ostentar para que os outros possam reconhecê-lo. Em outros termos, esse quadro é sobre um novo personagem. Não mais os santos, não mais os nobres, não mais os papas, mas o burguês. É um quadro sobre uma nova arete, sobre novos valores, os valores da eficiência, do trabalho, da acumulação. Por isso o tamanco sujo, em meio ao ambiente puro e higiênico da casa, não é estranho. É o trabalho representado pelo tamanco, e não o nascimento, que provê os bens dos Arnolfini, que precisam ser ostentados para que o casal seja reconhecido como socialmente laborioso e economicamente produtivo. E o quadro pintado por Van Eyck era certamente mais um recurso que o casal usava para ostentar sua condição a quem os visitasse. Erasmo de Roterdã, o humanista dos Países Baixos, também escreveu sobre o casamento em seu Elogio da Loucura, mas em um tom muito menos aprovador do que a serenidade e prosperidade que o casal parece sugerir. Ouça o que ele diz. Quem desejaria sacrificar-se ao laço matrimonial, se antes, como costumam fazer em geral os filósofos, refletisse bem nos incômodos que acompanham essa condição? Qual é a mulher que se submeteria ao dever conjugal se todas conhecessem ou tivessem em mente as perigosas dores do parto e as penas da educação? Se, portanto, deveis a vida ao matrimônio e o matrimônio à irreflexão, que é uma das minhas sequazes, diz a loucura, avaliai quanto me deveis. Além disso, uma mulher que já passou uma vez pelos espinhos do indissolúvel laço e que anseia por tornar a passar por eles, não o fará, talvez em virtude da assistência da ninfa esquecimento, minha cara companheira? É preciso dizer, pois, a despeito do poeta Lucrécio, e a própria Vênus não ousaria negá-lo, que sem a nossa pujança e a nossa proteção, a sua força e a sua virtude langueceriam e se desvaneceriam completamente. A música do Flamengo Johannes Ockeghem é típica do renascimento do Ducado de Borgonha. Estamos ouvindo uma chanson intitulada Quand de vous seul je perds la vue, quando apenas deixo de te ver. As chansons são um gênero de composição dos séculos XIII a XV que exaltam o amor cortês e usam formas fixas. Neste caso, usa-se a forma do rondô, uma forma de dança em ciranda cuja letra possui um refrão final repetido na primeira ou segunda linha do poema. O tema dessa canção fala do sofrimento que a ausência do amante causa à amada.